a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, eu solicito à secretaria a lista de chamada, por gentileza, mas até o momento, a exceção do vereador Paulinho e vereadora Béia, todos estão presentes, a número regimental. Havendo número regimental... Oi? Uai, não tem problema, não. Havendo número regimental, em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a reunião. E eu solicito a vereadora Edmê que faça uma oração suplicando a presença de Deus e que todos a acompanhem. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença de vocês, né? Nós vamos rezar aqui em oração hoje. Hoje é dia de Santa Luzia, né? Santa Luzia é protetora da visão, não é? Então vamos pedir a ela que proteja as nossas vistas, os nossos olhos, né? Tanto os olhos físicos como do espírito também, da alma, né? Que nós sejamos sempre, que encaremos as coisas da vida com bastante vontade de acertar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Santa Luzia, rogai por nós. Obrigado, professor. Eu solicito ao vereador secretário proceder à leitura das correspondências. Patos de Minas, 7 de dezembro de 2018. A Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei número 173 de 2018 para a apreciação desta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Eu recebi aqui da nossa colega de serviço, da servidora Kerly, um apelo, uma solicitação para que os vereadores pudessem ajudar a APAI adquirindo lá os cartões, né? E eu acho que um dos cartões, um dos calendários, vem estampado a foto do filho dela. Então eu gostaria de pedir aos vereadores, aqueles que pudessem ajudar, né, que procure a Kerly ou outro servidor aí, se informe sobre isso. Tá? Muito obrigado, e eu vou mandar isso aqui para todos os gabinetes, para que todos tenham conhecimento. Tá joia? Muito obrigado. Antes de darmos início à reunião, eu quero convidar para vir aqui à frente a aluna e integrante do Parlamento Jovem Bruna Caetano da Silva, da Escola Estadual Santa Terezinha, o aluno Gustavo de Paula Santos, da Escola Municipal Prefeito Jacques Corrêa da Costa, Marcos Antônio Pereira da Silva, da Escola Estadual Paulo Borges, Marília Gabriela da Silva Correia, da Escola Santa Terezinha, Otávio Amorim Costa, do Colégio Marista, e Estael Stephanie Silva Tolentino, também do Colégio Marista. Eu agradeço a eles a participação, o desprendimento e, na verdade, a contribuição que deram não só à Câmara Municipal, mas a todo o município. E para fazer a entrega do certificado dos membros que não puderam estar aqui no dia da entrega, eu convido o vereador Lázaro Borges.
Toda a Câmara Municipal, eu quero agradecer esses jovens mais uma vez pela participação. Levem de toda a Câmara o abraço aos pais de vocês, aos diretores de escola. Parabéns aos pais que permitiram isso, né? Isso é um crescimento para as crianças, é um crescimento para o adolescente. E espero sinceramente, como o nosso amigo passou aqui agora mesmo e disse, um dia eu vou estar aí. Espero sinceramente que estejam aqui, nós precisamos muito de vocês. Leve também nossos agradecimentos aos diretores das escolas. Muito obrigado pela participação e parabéns, meninos. Quem que é ele? Quer entregar? Cadê? Dá o nome dele aí. Dá o nome dele. Senhor presidente. Só um minuto. Também no dia do mérito estudantil, o aluno Luiz Gustavo da Silva, que fez a conclusão do EJA, né, da APAI nos anos finais e que foi o homenageado do David Bala e não pôde estar aqui presente, eu convido agora para que também o David Bala possa proceder à entrega do seu diploma. Senhor presidente, apenas comunicar à secretaria que o vereador Paulinho já se faz presente, por gentileza. Obrigado. Parabéns, Luiz Gustavo, a família, a representante da APAI, e que você sirva de exemplo para muitos outros. Muito obrigado. Eu convido agora o nosso colega vereador Brás Paulo de Oliveira Júnior para falar na fase de orador inscrito, e o vereador ir lá falar sobre o orçamento público municipal e administração de Patos de Minas em 2019. O senhor tem 15 minutos, vereador, fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde, colegas vereadores, aos servidores dessa casa, aqueles que nos acompanham aqui da nossa plenária, aqueles que nos acompanham via internet, pelo Facebook, YouTube, redes sociais. E é propício, chegado o fim do ano, falar de algo importante que é o nosso orçamento. E tem uma característica muito interessante, e daqui a pouco eu farei uma leitura de fato, que o nosso orçamento, embora importantíssimo, ele tem pouquíssima participação popular, vereador Isaías. É tão pouca participação que às vezes as coisas nem mudam de um ano para o outro e às vezes as pessoas nem percebem. E talvez uma pessoa que não entenda muito do orçamento ficaria até um pouco assustada ao verificar que alguns valores são R$100, R$700, valores mínimos para grandes despesas e valores. Dito isso, eu farei uma leitura, espero não me demorar além do tempo, mas penso que seria esclarecedora, tanto para nós, quanto para aqueles que nos acompanham e para posterior memória, já que tudo que nós fazemos aqui fica devidamente gravado e depois isso vai para uma ata. Patos de Minas, nosso município, é cheio de extremos. De um lado, nós temos a certeza de que vivemos em um lugar que produz muitas riquezas, não só do agronegócio, mas também uma grande riqueza cultural, Bosquinho. Imensa riqueza cultural. E há muito se destaca como uma das mais belas e hospitaleiras cidades do interior de Minas Gerais. Muitos daqueles que nos visitam, particularmente agora nas férias, eles gostam da cidade, se sentem encantados, eles gostam de estar conosco. E é interessante também dizer que um outro olhar passa pelo seguinte: nós ainda temos sérios problemas.
Temos atualmente uma média, provavelmente aí, de 150 mil habitantes. A maior parte vive nesse adensamento urbano. E nós temos aí problemas corriqueiros que são comuns. E aí eu citei alguns de 2018. Centenas de acidentes, sucateamento das vias públicas, problemas com a limpeza urbana, segurança pública, problemas no trânsito, alagamento de vias, deslizamento de encostas, falta d'água em alguns bairros, vazamento de esgoto, entupimento, às vezes estouro de rede, mato alto nos lotes, falta de fiscalização em vários setores, e as estradas do meio rural, elas são um caso à parte, né, Cabo Batista? Quando falamos de estradas rurais, é algo que é até difícil comentar. Tudo isso, para citar apenas o mínimo daquilo que recebemos de denúncias diariamente em todos os nossos gabinetes. Dificilmente passa-se um dia em que não tenhamos várias pessoas ou nos visitando pessoalmente ou nos enviando matérias, reclamações, umas mais serenas e outras bem furiosas, acerca, por exemplo, de um senhor que não consegue sair de casa porque uma cratera na porta da sua casa não permite. Ele não tem como tirar o carro. Então, o meio de transporte dele, da sua senhora já idosa, eles não podem mais sair de carro, enquanto não fizer ali um reparo. A Câmara tem fiscalizado. Diariamente, vejo os vereadores e seus assessores sendo aguerridos em busca de soluções para o nosso município. Óbvio, cada um em sua área mais comum de atuação. As comissões de saúde, educação, os vereadores que trabalham por mais segurança, desenvolvimento social, econômico e urbano. Não tem um de nós aqui que não ficou solidário ao distrito de Santana e a possibilidade de perder um investimento de até 350 empregos gerados, fora a renda indireta gerada em todo o município. A cobrança nossa é constante, mas apesar desses esforços conjuntos, muito pouco tem sido alcançado diante daquilo que nós gostaríamos e que nós acreditamos, né, Isaías, que o nosso município merece. Queríamos muito mais. Todos aqui sabem muito bem que função primordial nossa é legislar e fiscalizar. Somos os olhos e a voz da população frente ao Poder Executivo para que não tenhamos má gestão e não tenhamos desgoverno. Hoje, dia 13 de dezembro, votaremos na Casa Legislativa o orçamento para o ano de 2019. Orçamento esse que tem suas diretrizes, a visão que a atual equipe executiva comandada pelo senhor prefeito José Eustáquio tem do nosso município. Essas são as nossas receitas correntes. Perfazendo ali 525 milhões em tese. Porque alguns dizem, né, que muitas vezes o orçamento é uma peça de ficção em que lançamos valores, mas pode ser que esses valores não sejam alcançados. Então nós temos ali muitos recursos, mas que quando colocados junto daquilo que são as despesas, a palavra que nós temos recorrente é que os recursos nunca são suficientes. Nessa peça orçamentária podemos avaliar através de critérios econômicos como o governo municipal irá agir em 2019. Nesse projeto temos as ações detalhadas de tudo aquilo que será realizado, secretaria por secretaria, e principalmente onde cada centavo previsto em nossa arrecadação irá ser colocado. Cabe a nós, vereadores, analisar com verdadeiro critério essa matéria, levando à luz da população qualquer falha encontrada. E aí eu queria colocar aqui alguns exemplos. Na Secretaria Municipal de Planejamento, hoje comandada pelo senhor secretário Júlio César de Castro Alves Fonseca, temos estimado para o ano de 2019 uma receita de aproximadamente 15 milhões de reais. Aproximadamente. 15 milhões. A maioria desse dinheiro será para pagamento de pessoal. E o restante para elaboração de projetos, contratação de terceiros e material permanente. Então, por exemplo, elaboração do Plano Municipal de Saneamento, que muitos aqui já sabemos, que inclusive deveria ser entregue esse ano, mas foi prorrogado.
A Lei 11.445 de 2017 é considerada um marco regulatório para o setor do saneamento no Brasil. Ela estabelece as diretrizes nacionais e os princípios para a universalização do acesso ao saneamento. De acordo com a legislação, todo município deve elaborar um Plano Municipal de Saneamento Básico, PSMB. Ele deve contemplar os 4 serviços básicos: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanos. Depois temos o decreto 7.217 de 2010, que determina que a partir de 2018, os municípios só receberão os recursos da União destinados ao investimento se tiverem elaborado o seu plano municipal de saneamento básico. Senhores colegas, vocês acham que esse plano está pronto? Busca-se, assim, tornar-se um referencial para a obtenção do financiamento e valorizar o bom uso dos recursos públicos através do planejamento e controle social. Nosso Plano Municipal de Saneamento Básico é do ano de 2008. Foi elaborado no fim do governo do prefeito Antônio Vale Ramos, que assinou na época aquele malfadado contrato com a Copasa, e que até hoje é tema de debate entre nós, a população de Patos de Minas, né, vereador Mauri? Mas não vou me ater a isso, vamos ao orçamento. Sabemos dos problemas da nossa captação de água pluvial. Não tem um de nós aqui que já não teve prejuízo, inclusive financeiro, por causa dessas questões. E quando são só financeiros, ainda fica no lucro, porque muitas vezes os prejuízos vão além disso. Às vezes são físicos. Não precisa falar das grandes enxurradas da Fátima Porto, ali perto no Caramuru, a Jaime Ramos e outras áreas. Mas e o orçamento? No orçamento de 2018 estava previsto um montante de R$700 para fazer o planejamento. Está lá, R$700. Para esse desafio de elaborar um plano de manejo que contemplasse o abastecimento de água potável, porque muitos de nós não concordamos que a nossa única fonte de água boa seja o Rio Paranaíba. Muitos de nós não concordamos. Quem acompanha o meu mandato desde 2013 sabe que já em 2014 nós apertamos a Copasa, então, para que nos desse outra opção que não o Rio Paranaíba. E a resposta que tem por escrito, que está arquivada nessa casa, vereador, é o seguinte, que se a água do Rio Paranaíba diminuir, Dalva, a Copasa vai cavar mais fundo, aumentar o poço e aí fazer uma outra captação. Mas nunca fora do Rio Paranaíba, sempre no Rio. Se tiver algum problema mais sério no Rio, a nossa água potável deixa de existir. Aí continua esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, drenagem. E veja, esse plano é de 2008, ou seja, não está mais atualizado. E aí vejamos algumas etapas desse processo de planejamento de resíduos, segundo o Ministério das Cidades. É interessante perceber que o diagnóstico da situação do saneamento e seus impactos nas condições de vida leva-se em consideração indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos. E assim, faz tempo que nós, em termos ambientais, estamos na garupa de outros municípios e de outras regiões, infelizmente. Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a propagação do sistema. Deve ser compatível com outros planos do município e do Estado. Até porque o rio passa por Patos, mas não é de Patos. Ele vem de outros municípios e segue adiante e vai passar por outras localidades. Então, um planejamento, na verdade, ele não é exclusivo do município, embora aconteça no município, e dependendo do caso, ele precisa, inclusive, ter anuência do Estado, dependendo até da União. Ações emergenciais e de contingência, mecanismos e procedimentos de avaliação da eficiência e eficácia das ações que foram planejadas. E quem faz a leitura do Plano Municipal de 2008, que possui 21 páginas apenas, repara facilmente que não há nenhuma das diretrizes acima apontadas e que o mesmo não pode ser usado para a captação dos recursos do governo federal, porque está vencido. No dia 30 de outubro de 2018,
nós aqui, a Câmara dos Vereadores, aprovamos em reunião extraordinária uma lei, 7.679, aquela que autoriza valores em torno de 4 milhões e depois mais de 1 milhão, para que o município possa correr atrás de recursos para elaborar o seu plano municipal de saneamento básico. Até onde, aqui eu faço um parênteses, né? Fomos extremamente mal interpretados por muitos. Olha lá, está autorizando o prefeito a gastar. As pessoas não entendem que, sem esse planejamento, ficaremos alijados de muitos recursos, tanto da ordem ambiental, tanto da ordem da manutenção de tudo aquilo que nós temos que cuidar, repasses do governo federal. Os projetos de Patos de Minas já haviam sido aprovados no programa Avançar Cidades, saneamento total para todos, FGTS do Ministério das Cidades. No entanto, sem o plano de manejo que esteja realmente atualizado e com diretrizes concretas, o mesmo não pôde seguir para o recebimento, o que nos mostra total falta de planejamento a longo prazo do nosso município, que teve 10 anos para se organizar e, nesse sentido, e somente no fim do prazo, resolver mover, por sorte, o governo federal. E aí nós tivemos uma, vamos dizer, não uma regalia, mas andamos na garupa dos outros municípios que também não tinham feito, falharam como o nosso, correram atrás do governo federal e se prorrogou para mais um ano, dezembro de 2019, para nós estarmos com esse plano pronto. E no orçamento que nós iremos votar hoje, novamente, quanto que está previsto para o planejamento? R$700. Então, nós vamos autorizar novamente esses R$700, sabendo que é um valor que é para segurar recurso, porque depois ele pode ser suplementado, mas a impressão que se tem é que só copiou, colou, mas quem fez aqui não sabe realmente do que vai fazer esse dinheiro. É como se uma secretaria, às vezes, não conversasse com a outra. A impressão que se fica. E espero não estar sendo injusto, mas é a impressão que se fica. E aí temos outras questões. O orçamento destinado para preservação ambiental, recuperação de áreas degradadas, também é no valor de R$700, que deve ser um valor de referência, para cuidar das nossas nascentes e outras demandas. Temos uma área de mais ou menos 3.000 quilômetros quadrados, e se a gente fizer uma divisão por esse valor, é 21 centavos para cuidar de 1 quilômetro quadrado aí da nossa preservação ambiental. O que é risível do ponto de vista real e, infelizmente, enquanto eu estou aqui, 6º ano de mandato, ainda não vi de fato esse município, indiferente do governante, se alinhar com as causas ambientais mais urgentes e necessárias. É inacreditável que nós não tenhamos sequer uma coleta minimamente seletiva. É incrível imaginar que nós não tenhamos, de fato, um olhar mais atento para as matas que ainda sobraram próximas à nossa cidade. E aí, se a gente pegar a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural, que nós lutamos muito para que passasse a existir, e quando eu falo nós, eu estou dizendo nós, porque nós queríamos uma secretaria que pudesse agregar as estradas rurais, acreditando que o problema da manutenção e conservação das nossas estradas fosse porque era a infraestrutura que fazia tudo. E aí houve essa divisão, as estradas rurais passaram a ser da Secretaria Municipal de Agricultura, comprou-se máquinas, caminhões, etc. E qual dos vereadores pode dizer ou perceber que está melhor a situação no ano de 2018 que estava em 2017? Não conseguimos perceber essa melhora. O orçamento é próximo de 7 milhões. Temos uma receita alocada para manutenção e conservação das estradas na casa de 1.300.000. Mas desse 1.378.000, 1.180.000 é para pagar funcionários. Sobra aí uns R$200.000 para gastar com as estradas rurais. Manutenção de máquina, combustível, etc. O montante para o orçamento de 2019 pode parecer muito. No entanto, se for comparado ao ano de 2018, ele caiu. Estamos R$77.000 a menos.
E aí nós temos ainda dúvidas para 2018. Tínhamos aí R$ 1.400.000 previsto para a conservação das estradas. O dinheiro foi aplicado, o problema não foi resolvido. E haja vista que os produtores rurais, aqueles que têm seus contatos com pessoas das fazendas, alguns nem nos cumprimentam mais, outros já desistiram de ligar, e outros já estão fazendo do próprio bolso. E nós vamos falar o quê? E nós vamos dizer o quê? Porque quando o problema é a chuva, a gente entende. Quando não é a chuva, é a poeira. Então sempre tem um limitador. E aí a gente pergunta, né? O que faltou? Dinheiro, gestão? A impressão que se tem é que nós estamos aqui enxugando o gelo. E parece que quando a gente consegue um atendimento é como se tivesse acertado na loteria. Porque parece que é tudo um grande favor. E no serviço público, gente, não existe favor. Vou repetir. No serviço público não existe favor. As pessoas pagam, e pagam muito, de impostos, taxas, tributos para ter acesso. Não é à toa que o brasileiro está cansado, como diria minha avó, enfarado de questões políticas. As urnas já deram o primeiro recado e vão continuar dando recados cada vez mais contundentes. Eu entendo os problemas do município. É uma dívida de quase 50 milhões do Estado conosco. Mas antes, quando não tinha dívida, os problemas também eram os mesmos. Eram basicamente os mesmos problemas. E aí a gente percebe que o orçamento se repete, a gente vem aqui, vota, na expectativa que o próximo ano possa ser melhor. E aí nós enfrentamos tudo isso. Esmorecer? De jeito nenhum. Mas é importante que essa casa se posicione cada vez mais a respeito de tudo isso. E aí eu coloquei algo que é o seguinte, o que nós falemos, né? O que a gente pode falar daquela audiência pública que a gente teve aqui ontem? Quem teve a possibilidade, oportunidade, vontade ou paciência de participar. O que circula em alguns ambientes aqui é que a Câmara deve votar o que está lá, já que tem gente à espreita, porque se não votar daquele jeito, o vereador vai ser punido, senhor presidente. Punido não sei por quem, porque quem pune o político deveria apenas ser tão somente as urnas, mas jamais pressionado por nenhum outro poder e nem nenhuma outra instituição, a não ser a própria população. E aí, quem participou da audiência ontem e participou das audiências que fizemos em todas as regiões, inclusive na zona rural, que não foi mencionada, Dalva, nenhuma vez. A zona rural não foi mencionada nenhuma vez na fala que foi colocada aqui por quem dominou o momento. Como se o nosso município não fosse extremamente dependente das áreas rurais, do agronegócio, precisasse das estradas, precisasse de mata-burro. E quando você consegue um mata-burro, é bom saber, ele é feito em parceria, não é o município que banca ele todo, não. Então, e aí tem mais, eu guardei aqui porque tem que ficar, como diria o vereador Bosco, nos anais da história. Nos anais desta casa, porque olha, quando falou de chacreamento, disse o seguinte, o problema do chacreamento não é de quem vendeu, é de quem comprou, e aí quem comprou é que vai ter que arcar com quem vendeu. Então, quem vendeu ficou numa situação muito privilegiada, cometeu o erro, fez o ato de maneira tranquila, serena, e agora na hora de regularizar, quem comprou tem que arcar com a totalidade. Chacreamentos esses que cresceram nas barbas de todo o poder público, de todas as esferas de atuação. E a expansão urbana, então, agora só depois de 2 milhões de habitantes no nosso território. E talvez quando a gente vê uma Torre Eiffel, porque a referência foi sempre Paris utilizada aqui. E aí, eu deixo como expectativa, anseio e provocação que o nosso sistema administrativo ele tem que mudar. Parece, né, vereador Vicente,
que aqueles que vieram aqui para falar de plano diretor e aqueles que fazem o orçamento não estão afinados com aquilo que a população quer. Nós não conseguimos enxergar dentro daquilo que foi colocado para nós, aquilo que nós ouvimos nas próprias audiências públicas. Não estava aqui. A impressão que eu tenho é que alguém ouviu, falou, não, vocês falaram, tá bom, mas quem sabe sou eu. É isso aqui que tem que ser. Nós precisamos desburocratizar o nosso município, ampliar nossa rede de convênios, trazer o poder, não o poder, mas fazer com que o poder público trabalhe com a iniciativa privada. Nós temos que facilitar a arrecadação. Ainda hoje falávamos da questão da arrecadação, em que o município manda uma lei para que a gente possa melhorar a arrecadação, e a impressão que se tem é que nós vamos perder toda a arrecadação em cima daquela lei. Modernizar a nossa relação da população com o município. Criar um orçamento real e não simplesmente uma peça fictícia, para que nós tenhamos de fato uma cidade que não tenha só o slogan de compromisso com o povo, mas sim ações concretas que dinamizem a sociedade patense, não só na nossa cidade, mas também na zona rural. Então, ao votar esse orçamento, nós temos a plena convicção que votamos o orçamento que o senhor prefeito nos enviou. Alguns de nós fizemos emendas que, em boa parcela, sabemos que não serão pagas, mas fizemos o nosso papel, pelo menos para falar para as associações e CDCs que, está lá o seu dinheiro. Mesmo que é virtual, talvez vai pagar em bitcoins, né? Moeda virtual. Mas que, essencialmente, nós precisamos ir além daquilo que estamos. E essa casa tem responsabilidade nisso. E, principalmente, ao olharmos para o horizonte e percebermos, já estou terminando, senhor presidente, que politicamente falando, todos nós saímos de saco vazio dessas últimas eleições, mais do que nunca. Nós temos que ter um olhar muito próximo da população, porque se tem alguém que pode, de fato, oferecer ou não um mandato para alguém, não é nem simplesmente o poder financeiro, não é nem simplesmente a tradição, não é simplesmente de qual família eu pertenço, mas é aquilo que a população deseja de fato para o nosso município. E que nem sempre, e muitas vezes, não se congrega aquilo que a população realmente deseja com aquilo que muitas vezes se faz dentro dos nossos trabalhos, seja o legislativo, seja o nosso executivo. Agradeço a paciência de todos, meu muito obrigado, e vamos em frente, que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador. Eu declaro aberta, então, a fase de comunicações. Não havendo comunicações... Ah, não, você vai falar. Senhor presidente. Senhor presidente, então, boa tarde, senhores vereadores. Passa para o Nivaldo, pode deixar o Nivaldo. Boa tarde, senhores vereadores, pessoal de casa, plenária. Eu só queria fazer um comunicado aqui a todos, que estive novamente lá no distrito de Alagoas, onde a unidade básica de saúde está precária. A vigilância sanitária esteve lá mais uma vez e não resolveu a situação. Colocou lá 4 telhas e colocou um cano lá até a fossa lá e disse que a obra foi concluída. Para mim não foi concluída de espécie nenhuma. Fui lá na vigilância sanitária buscar o relatório, não quiseram me entregar. Então, fiz um requerimento aqui, peço aos senhores e senhoras vereadores que aprove o requerimento para que possa me entregar o relatório da vigilância sanitária, porque não tem condições mínimas de funcionar lá. A única resposta que estão me dando é que o líder comunitário, o pessoal lá, está tomando providência. Então, eu faço a pergunta aqui, cadê os R$250 mil que a gente conseguiu através do governo federal para a reforma e ampliação lá da unidade básica de Alagoas. Também fui convidado ontem por cerca de 60 moradores, eu estive lá no bairro ontem à noite, no Jardim Europa, onde consta que não tem coletivo,
O mato está enorme, a rotatória lá onde dá acesso, tá lá, a única placa que está é Brasília, parecendo que você está indo para a cidade, lá para Brasília. Então, eu faço aqui o apelo, já aqui também tem um requerimento, e nós decidimos, senhor presidente, e demais vereadores, não sabemos quem será o presidente daqui a 8 dias, né? Mas já fizemos também já uma convocação, vamos fazer uma convocação do secretário de infraestrutura, secretário de planejamento, de trânsito, com audiência pública com todos os moradores aqui, no dia 7 de janeiro, às 19 horas, para resolver essa situação. Esses são os nossos comunicados. Devolvo a palavra e obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, meus colegas vereadores, pessoal de casa, pessoal do plenário, funcionários dessa casa. Muita coisa ruim, né, presidente? Mas tem coisas boas também, né? A gente tivemos com o prefeito lá hoje, né, na coletiva dele, e ele anunciou que vai pagar o 13º total para os servidores amanhã, né? Então é uma boa, né? É uma boa. E eu quero comunicar aqui, presidente, que no bairro Belvedere, eu fiz uma indicação que lá no bairro Belvedere tem um quarteirão que não tem iluminação pública. Então eu fiz uma indicação aqui e gostaria muito de ser atendido, porque o pessoal lá, eles colocaram um sensor. É isso mesmo, senhor Mariano. Eles colocaram um sensor lá, que assim que as pessoas passam, os veículos passam, o sensor acende e a rua fica iluminada. Então, eu fiz esse requerimento, esse pedido, né? Eu espero ser atendido. Na Vila Olímpica da URT, também faltam 2 postes lá. Então, está muito escuro e eles fazem muito evento lá. E, inclusive, já tiveram assaltos, arrombos a veículos lá. Então, espero que eu seja atendido e não só a mim, né? Toda a Câmara Municipal de Vereadores faz sempre esse tipo de pedido. Eu acho que é sempre bem-vindo esses pedidos. E eu tenho certeza absoluta que nosso prefeito está olhando isso com carinho. Muito obrigado. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, pessoal dessa casa, pessoal que está nos acompanhando. Primeiramente, eu não tive a oportunidade ainda, mas gostaria, a tempo, de agradecer a todos os servidores municipais, servidores dessa casa, ao vereador Vicente, ao David Bala, que são associados ao nosso sindicato, que nos deu mais uma missão e nos levar à reeleição pelo 5º mandato consecutivo. Nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande e nós já começamos o trabalho até mesmo antes da posse, como nós vínhamos conversando com o prefeito sobre as dificuldades que estamos encontrando em questão de pagamento, atraso de pagamento e a preocupação com o 13º. E pelo longo período que nós conversamos, até cheguei a conversar com o presidente dessa casa, né, Chico, e onde no início do mês eu já estava tranquilo que esse 13º pagamento seria pago a todos os servidores pela negociação e pela a conversa que nós tivemos, tanto com o presidente dessa casa e com o prefeito municipal. Então, hoje foi comunicado, né, que todos os servidores municipais, através também do IPREM, né, os pensionistas, os aposentados, irão receber o seu 13º integral amanhã, dia 14, né? Isso é importante. Até gostaria de parabenizar a equipe de orçamento, através da Marisa, que não mediu esforço para que isso pudesse ocorrer. Parabenizar também o nosso presidente, que, olhando o lado da situação do município, fazendo uma devolução de mais de 1,2 milhão, né, presidente? E isso foi muito importante. O servidor, em nome do servidor, agradeço a você e a essa casa que contribuiu muito para que nós pudéssemos aí amanhã receber o nosso 13º salário. Gostaria de citar um exemplo muito simples, que nós tivemos nessa casa aqui, o secretário de trânsito, onde ele citou um exemplo até com o nosso companheiro, né, Bala? Que o guarda de trânsito, ele primeiro ele orienta para depois ele
ele fazer a multa ou vice-versa. Eu estava chegando aqui nessa casa, por isso eu peço desculpa, cheguei um pouco atrasado, até um pouco por isso. Eu vim ali pela Getúlio Vargas, entrei na José de Santana, estava o trânsito impedido, nem sei porquê. E eu cheguei e queria conversar com os amarelinhos, né, vamos dizer assim, e ele não quis nem me ouvir. Falou que não, você não vai passar e pronto. Eu falei, não, eu tenho uma reunião aqui, vou deixar o meu veículo no prédio, nós temos a garagem na Câmara Municipal, e eu já estou atrasado. Ele, não, sai. Uma policial militar, muito educada, até não me lembro o nome dela, chegou até mim, conversou comigo, e liberou a minha passagem para que eu chegasse nessa casa aqui, deixando o veículo na nossa vaga. Então, voltando um pouquinho atrás, o secretário disse que os amarelinhos primeiro teria que orientar para depois querer se impor ou querer, às vezes, multar. E esse amarelinho anotou minha placa, que eu vi anotando minha placa. Agora, então, o que acontece? Eu vou verificar, porque se isso realmente acontecido, nós temos que tomar providências drásticas, porque eu acredito que quase todos os vereadores, ou se não todos, estão tendo reclamações das arbitrariedades que está acontecendo. Até hoje um falou, pô, eu recebi R$ 1.800 de multa nesse mês. Está errado? Tem que pagar. Mas muitos casos são casos que foram arbitrários. Então, eu queria deixar isso aqui, e até vou reunir novamente com o secretário de Trânsito, para que ele fale o que realmente acontece. Porque ele chegou na nossa casa, falou um exemplo e está acontecendo outra coisa nas ruas da nossa cidade. Nós sabemos que aquele que errar, acho que tem que pagar sim, tem que ser multado. Mas que se oriente, trate bem. Ele está ali, ele está recebendo para tratar o usuário com dignidade. Porque nós pagamos impostos, estamos aí chegando no nosso IPVA, como muito citou, até o prefeito citou hoje, nós estamos cheios de buracos na cidade. E nós temos aí, não sei se é uma fábrica de multa, né, não vou dizer isso, mas pelo menos que eu peço que essas pessoas, que não são todas, vamos dizer assim, que tenham mais um pouco de respeito com a população em geral. Aconteceu comigo hoje e tenho certeza que já deve ter acontecido com vários cidadãos da nossa cidade. É só isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Okay. Isaías, passar na frente dele aqui um pouquinho. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas vereadores, boa tarde, pessoal da casa, pessoal do plenário. Eu queria dizer, né, era a respeito de que o Paulinho, o Nivaldo já falou. Nós estivemos lá junto com o prefeito, ele disse lá que vai pagar o 13º amanhã, que é uma boa, porque os funcionários de trabalho têm que receber. Isso é bom para os servidores, é bom para o comércio, e é bom para todo, e no geral até para a cidade, né? E quero dizer ao meu colega Nivaldo, a respeito da iluminação aí da cidade, Nivaldo, a respeito desses postes aí que você está falando, eu fiz um pedido para colocar uns postes nas ruas também, ali no bairro Sebastião Morim. Nós entramos aqui nessa casa, janeiro de 2017, mês de março eu fiz esse pedido. E acontece que tem uma tal de licitação aí, que eu não sei aonde ela anda. Vai fazer 2 anos que não aparece. Você não sabe como que vai fazer para colocar esses postes aí, sendo que não tem como. Não. É difícil demais, porque você não sabe. A gente reclama e fala, não, o cara que perdeu entrou com recurso, entrou na justiça. E como que vai ficar a cidade? No escuro? Tem essa licitação aí, tem que dar um jeito de caminhar, ou alguém comprar, o município assumir, comprar esses postes de outra forma, porque a cidade não pode ficar no escuro. E ver se esse pessoal lá não estão pagando iluminação pública lá. Tem nego pagando iluminação pública sem a lâmpada na porta da casa dele. Então, isso tem que ser visto, porque o povo não é só pagar, ele tem que ter os direitos deles também. Muito obrigado. Senhor presidente, demais vereadores, plenária, servidores dessa casa,
a você de casa que nos assiste pelo Facebook, uma ótima tarde. Senhor presidente, eu só quero fazer o uso da palavra para convidar os demais vereadores para uma reunião para a próxima terça-feira, dia 18, às 13h30, no Plenarim. Eu estive na Secretaria de Saúde essa semana e para tratar de alguns assuntos, vereadora Dalva Mota. Mas aí acabou que nós entramos em outros assuntos e eu achei de suma importância que fosse um assunto a ser tratado e esclarecido junto com a Comissão de Saúde. Por isso que eu estou fazendo o convite agora, em nome da comissão, e eu tenho certeza que o assunto é pertinente para o conhecimento de todos os senhores vereadores. Então, gostaria de contar com a presença de todos na próxima terça, às 13h30, 18 horas, ali no plenarinho, que eu tenho certeza que é de grande interesse de todos os senhores. Às 13h30, 1h, 1h30, Cabo Batista. Muito obrigado. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, nosso plenário, pessoal de casa, meu boa tarde. Senhor presidente, hoje nós vamos aí votar, me parece que um dos projetos mais importantes, que eu creio, da nossa história da Câmara, que é o orçamento. Então, eu gostaria de sensibilizar também, olhar por um lado aqui da parte da saúde, já que o colega Isaías já disse que a nossa secretária já vai vir na reunião, a gente já pode começar a expor isso a ela. Porque eu gostaria, o meu sonho sempre foi, desde quando eu entrei nessa casa, pedir, que eu acho que já passou de hora de existir o hospital municipal aqui na nossa cidade. Então, com esse impasse aí desse Hospital São Lucas, eu acho sim, porque o hospital municipal, a questão não é para amanhã, não, é para ontem. Então, eu gostaria que, até fiz uma indicação, quero alterar ela aqui agora também, eu gostaria que o nosso prefeito pegasse aí, fizesse o arrendamento, juntasse aí, às vezes, com parceria, Unipam, coisa assim, a gente arrendasse o Hospital São Lucas, já que se realize já de imediato o nosso sonho aí do Hospital Municipal. E gostaria também de dizer, vereador Paulo, que pegando seu gancho, que, lamentavelmente, as questões das multas, gente. Está vendo aí, já tem manifestação marcada na nossa cidade para sábado. Então, o abuso está demais, que está brincadeira. Esse pessoal é totalmente despreparado. A gente não está vendo, hora nenhuma, esse pessoal instruir o trânsito. Eles estão lá batendo seu papinho lá como se fosse normal, faz multa até o braço doer, a hora que dói, eles param de fazer. Então, é questão disso, a população está vendo. Uma coisa que, por quê? Alguém aqui já viu, se alguém tiver, me corrige, se tiver visto um deles, pelo menos uma vez, corrigir o trânsito. Eu acho que a questão é essa. Aqui é todo mundo trabalhador, cidade, como se diz, já está cheia lá, já faz caridade demais, está aí, o nosso prefeito está dizendo aí, o aperto que ele já pegou a nossa prefeitura aí, porque sabe também, todos os prefeitos que entram, participam de uma eleição, sabem a condição da cidade, ele sabia o que ele iria enfrentar. Então a questão, ele sabendo disso, aí ele não está tão apertado, segundo aí, custou a livrar, está tão satisfeito do 13º, e as famílias, os pais, presente Natal do filho aí, ó filho, eu vou deixar para o ano que vem, porque o papai vai tomar cuidado agora, não vai no centro mais, ele vai a pé. O que está acontecendo? O patense já está sacrificado, endividado, não tem ninguém folgado, não. Né, vereador Bosco? Então, o que acontece aí? Final de ano, está aí o 13º do pai de família, vai para incluir multa, porque está fora de sério. Então, aonde nós chegamos a esse ponto? Eu gostaria de convidar a todos para a gente ir lá na praça, então, porque eu vou, para ver a manifestação, o que o povo vai falar mais, porque eu sempre estou falando aqui, isso não tomou atitude. Então, gostaria de convidar o prefeito, o secretário, vão lá ouvir o povo, assim, calorosamente, porque a voz do povo eles não estão ouvindo, que somos nós. Então, fica isso, minha indignação quanto a isso, por isso que eu falo, a questão, voltando aí, o nosso hospital municipal, gente, está vergonhoso, como que faz? Cirurgia, mais de 6.000 cirurgias aí, que o pessoal está dentro de casa, em vez de multar o povo, vão tratar do povo, vão fazer essa cirurgia, o povo sair para a rua para trabalhar e dar condição de ser punido. Agora o povo está dentro de casa, está
tá como se diz, tem gente morrendo e tá aí o poder público caladinho aí, deixando isso. Vamos fazer essa força, faz um projeto desse jeito aí, não para endividar o município, mas faça para endividar nesse ponto aí dessa cirurgia, manda um projeto aqui, um financiamento, tudo bem, o povo paga, mas justo, põe o povo em condição de trabalhar e dá condição de ser punido, porque do jeito que está injustamente. Agradeço, devolvo a palavra, senhor presidente. Eu gostaria de passar a vocês um convite que chegou à Câmara, que no dia 17/12, às 8 horas da manhã, lá na Auto Patos Caminhões, vai ter a entrega de 12 ônibus para a concessionária Pássaro Branco, e ele manda convidar os vereadores que quiserem comparecer. Eu quero fazer uma alerta, não sei se todos sabem disso, 8 horas da manhã do dia 17. Hoje, e nós tínhamos até pouco tempo no Código de Trânsito, uma multa por falar no celular. Hoje nós temos 2 multas. Uma por você falar ao celular, que é uma multa leve, com 130 e poucos reais, e uma por manusear o celular. Digitar, ver vídeo, ou simplesmente dirigir com o celular na mão. E eles estão multando por essa segunda, que dá 7 pontos na carteira e quase 300 reais o valor da multa. Então, se você está com o telefone para levar o rosto para falar, ele pode interpretar que você estava manuseando e está multando todas dessa maneira. Então, cuidado realmente com isso que está feio. E uma coisa que eu sempre detestei na cidade, e falo isso todas as vezes, é esse raio desse trenzinho, gente. Patos de Minas não cabe aquilo. Não tem condição de uma carreta daquele tamanho, 4 horas da tarde, soltar no centro da cidade, fechar a rua Zé de Santana para cruzar para cá, porque o trenzinho está parado ali, pro quinto dos infernos com esse trem. Vai para a Lagoa, vai para o bairro, vai onde os meninos estão. Porque realmente aquilo é um abuso na nossa cidade. Primeiro que quem corre atrás dele, Bosquinho, é o Fofão. Eu e o Bosquinho conhecemos o Fofão, mas a gente não lembra dele, porque a gente era muito menininho na época do Fofão. E a música de Natal mais singela que eles têm tocado é a Anitta. É o rabetão, tocando o rabetão, o Fofão dançando, pulando nos muros, pulando do carro em movimento, e todo mundo achando isso uma maravilha, diz que é o Natal iluminado, o Natal da onde? Que Natal que é esse? Não é? Não, realmente, hoje eu conversei com o coronel, falei, não, coronel, é um abuso você deixar esse trenzinho andar 4 horas da tarde na Major Gotti, não cabe na cidade. Não sou contra as crianças passearem, brincarem, nada disso. Mas vai lá para o bairro, os meninos estão lá de tarde só. Eles falam assim, não, mas se for para o bairro, os pais não vêm no comércio. Que pai que fica no comércio tem que ficar naquele diacho daquela fila lá uma tarde inteira para andar naquilo? Então também ninguém está indo para o comércio, não. E outra, só anda no trenzinho quem compra no comércio. Então se você tiver o ticket, Bosquinho, hoje ele vai estar lá no bairro, na região do Alvorada. Vamos passear com as crianças lá, os meninos estão de férias. Anda lá no bairro, não tem perturbação. Não é? Agora todo mundo está tendo que se deslocar para o centro para pegar aquela carreta e atrapalhar o trânsito. Então hoje falei com o pessoal do CDL e falei com o coronel. Falei, esse trenzinho passou de hora. Ou pelo menos trocar o Fofão e o funk, porque está pegando mal. Maurê. Senhor presidente, não queria só acrescentar que eu não disse aqui sobre a fala do nosso amigo Braz no plenário. É o seguinte, dizer o assunto aí, vereador Braz, da Copasa, nós já vamos entrar aí com novidade aí, mais cobrança, tá? Deixar bem claro à população que nós não deixamos esse caso de liso, não. Vai ter uma solução, sim. Um abraço e agradeço. Proposições sem discussão, eu solicito à CLJR a devolução dos projetos de lei analisados na reunião da comissão realizada no dia 10 de dezembro. Bom, senhor presidente, projeto de lei 4815 do vereador Paulo Augusto Correia, vereador Maurício Sérgio Rodrigues, denomina vereador Lindomar Tavares, a pista de caminhada localizada no canteiro central da Avenida José Soares de Araújo, no Jardim Califórnia. Parecer favorável. Também o projeto 4806, Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar repasses financeiros de subvenções, contribuições, auxílios e outros auxílios financeiros a pessoas físicas e jurídicas. Esse projeto está com 18 emendas. Essa palavra.
Primeiramente, senhor presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o vereador Isaías, a Maria Beatriz, a professora Dalva Mota, professor Etimei, os demais vereadores, meus senhores, minhas senhoras. Devolvo o projeto de lei 4805, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Patos de Minas para o exercício financeiro de 2019. Ele contém duas emendas. Pela ordem, senhor presidente. Devolvo o projeto de lei complementar número 752 de 2018, de autoria de Vicente de Paula Souza, que altera o disposto do inciso 2º do artigo 1º da lei complementar número 518, de 22 de dezembro de 2015, que alterou o disposto no anexo 4 da lei complementar número 320, de 31 de dezembro de 2008, que institui a revisão da lei de zoneamento, uso e ocupação dos terrenos e edificações no município de Patos de Minas, com parecer favorável. Pela ordem, senhor presidente. Devolver o projeto de lei complementar 754 de 2018, de autoria de Vicente de Paula Souza, que revoga o artigo 2º da lei complementar número 550, de 17 de abril de 2017, que, da nova redação à condição 5, prevista nas observações constantes do anexo 3 da Lei Complementar número 320, de 27 de dezembro de 2008, que institui a revisão da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação dos Terrenos e Edificações no município de Patos de Minas, com parecer favorável da CLJR. Senhor presidente. Na verdade, senhor presidente, eu não vou devolver, eu gostaria de retirar 3 projetos de minha autoria que está nessa casa, eu gostaria de retirar. O projeto de lei 749 de 2018, o projeto de lei 4733 e o 756. Senhor presidente, eu devolvo o projeto 4804 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 7.576, de 20 de dezembro de 2007, que dispõe do PPA do município de Patos de Minas para o período de 2018 a 2021. Gostou de sair, mas saiu, Bosque. Projeto de lei para votação em primeiro turno, projeto de lei complementar 752 de 2018, que altera o disposto no inciso 2º do artigo 1º da Lei Complementar 518, que alterou o disposto no anexo 4º da Lei Complementar 320, que instituiu a revisão da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação dos Terrenos e Edificações do município de Patos de Minas. Em discussão? Em votação? Senhor presidente. Pois não. Esse projeto do vereador Vicente, ele agora é primeiro turno, né? Primeiro turno. Sim, tá. Porque realmente eu tenho muito medo essa lei de zoneamento. Há muito tempo atrás, nessa casa aqui, foi aprovado um projeto de uma rua lá perto das Irmãs do Carmelo ali e tal, e realmente isso trouxe um transtorno muito grande para lá o pessoal daquela rua. Esse negócio de zoneamento me deixa preocupado. Até no dia lá, o Vicente falou sobre esse negócio, que é o uso e ocupação de edificações do município. Esse projeto, Vicente, ele muda alguma coisa? O que ele traz de mudança? Posso falar? Pode falar. Senhor presidente, na verdade, nós estamos votando agora a iniciativa e a legalidade, né? O mérito vai ser votado posteriormente, a gente possa estar explicando melhor. Mas, explicando aqui em poucas palavras, uma alteração de uma avenida que já consta como ZA4, porém surgiu um bairro novo e a avenida prolongou. Então, eu só estou fazendo essa alteração para continuar o mesmo zoneamento que já existia. Veio um bairro novo, a avenida prolongou com um zoneamento diferente. Nada mais justo que aquela avenida toda que continua sendo o zoneamento que já existia. Em discussão?
Aprovado por 16 votos. Projeto de lei complementar 754 de 2018, também de autoria do vereador Vicente, que revoga o artigo 2º da lei complementar 550, 17 de abril de 2017, que dá nova redação à condição 5, prevista nas observações constantes do anexo 3º da lei complementar 320 de 2018, que institui a revisão da lei de zoneamento, uso e ocupação do solo. Quanto à questão de constitucionalidade, nós vamos votar, e eu gostaria, Vicente, de ter aqui uma explicação. Na justificativa, diz que as pessoas, por conta dessa alteração, deixaram de ter algum benefício. Revogando o que está lá, não vai restaurar a vigência do que antes foi alterado. Fez essa observação? A assessoria olhou isso? Não vai alterar isso? Pois não. Mas simplesmente revogar não vai voltar, né? Prevalece o que está no anexo. É porque a lei lá fala que foram aprovados até a data da publicação da lei, no caso a 550. Então aí eu prejudiquei o anexo que consta essa observação, e então volta, além do projeto da alteração que está na lei 550, volta também para aquelas construções que forem aprovadas também. Não, estou revogando o artigo 2º só porque... Senhor presidente, eu fiquei preocupado só com a repristinação, que é a condição que a lei revogadora não restaura a vigência da lei que foi revogada. Quer dizer, matou, aí ia ficar sem as duas. Mas se fez essa observação... Tá, tudo bem. Senhor presidente, pois não. Pela ordem. Eu só peço aos senhores, provavelmente alguém vai pedir para quebrar o interstício quanto ao orçamento. Mas quanto a esse projeto em si, eu gostaria que ele seguisse normalmente, caso seja aprovado, para que depois seja estudado mais a miúdo na comissão de mérito. Obrigado. Então, tão logo seja aprovado o projeto em primeiro turno, se o for, o senhor já pede vista. Então, em discussão para aprovação em primeiro turno, todos de acordo? Aprovado por 16 votos. São esses dois aqui, né? Que o Brás quer ver. Projeto de lei 4804 de 2018, de autoria do Executivo, que altera a lei 7576, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Patos de Minas para o período de 2021. O projeto já foi analisado pela comissão, inclusive pela Comissão de Finanças e Orçamento, e recebeu parecer favorável. Em discussão, aprovado por 16 votos. Não, o PPA não teve emenda, não. Projeto de lei 4805, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Patos de Minas para o exercício financeiro de 2019, que é o orçamento, e esse nós temos duas emendas, que na verdade são duas emendas, mas que contemplou todos os anseios dos vereadores que passaram por Baltazar, e nós também já conversamos com o doutor Clarindo, que é o responsável pelo orçamento junto ao Poder Executivo, e ele nos informou que todas as emendas estão compatibilizadas já no orçamento. Pois não. Tem como ler as emendas lá, por favor? Deixa eu te falar, são duas emendas, mas que contempla todas as alterações propostas pelos vereadores. Não quer que te passe a relação delas? Muita coisa e muita dotação que você tem que ficar questionando aqui, não. Se me permite, eu queria fazer só um comentáriozinho sobre esse orçamento. Até eu estava proposto a pedir vista desse negócio. Está aqui. Mas eu tive uma conversa hoje com o prefeito, porque eu entendo o seguinte, onde fala em despesas, até o Brás citou ali, da zona rural, com o pessoal, com os servidores públicos, não especifica nada da secretaria com o pessoal dos servidores públicos. Até falei com o prefeito, que eu até comentei com o senhor, Vossa Excelência, presidente, uma emenda, mas infelizmente não posso sair da minha autoria, mas conversei com o prefeito hoje, me garantiu que no próximo ano ele vai vir, vai colocar no orçamento,
Porque é uma dificuldade muito grande para nós, Brás, quando chega janeiro. Quando vai negociar o salário, sempre existe a possibilidade que o prefeito alegue início a lei de responsabilidade fiscal. O que eu queria que eu colocasse no orçamento, que já vinha com a garantia, né, pelo menos por isso, o aumento dos servidores sendo através do índice inflacionário, e que já seria discutido depois apenas um ganho real. Isso, nós iríamos acabar um pouco, vamos dizer assim, de encher o município de cargos políticos, de cargos indicados. Porque eu acho que, se nós continuarmos enchendo a prefeitura da forma que está, vai chegar um momento que não vai dar conta realmente de pagar os servidores. E até eu queria aproveitar para o senhor presidente, acho que não é na hora não, mas eu já vou aproveitar o embalo, como se diz. Nós fizemos um requerimento, eu acho que já estava, eu acreditava que estava nessa casa aqui, as demissões dos servidores contratados, das gratificações que foram tiradas, qual foi a economia que foi com aquele decreto, né? E não chegou às nossas mãos até hoje. É importante para a gente saber qual foi, se realmente valeu a pena essa atitude que ele tomou, como foi frisado, um decreto que praticamente em todas as cidades foi quase da mesma forma. Mas não chegou, infelizmente, nós não temos em mão. Mas tudo bem. Está tranquilo, vamos votar o projeto, que não vamos prejudicar, não. Todos de acordo com o orçamento, conforme parecer da comissão? Aprovado em primeiro turno por 16 votos. E temos as duas emendas. Podemos votar as emendas em bloco? Foram as emendas que cada um indicou para as entidades. Tá. Essas emendas aqui, nós temos uma do vereador João Bosco e uma do vereador Lázaro Borges. Pode votar em bloco as duas emendas? Todos favoráveis? Pois não. Essas duas emendas do Bosco e do Lázaro são muito grandes, só para a gente ter noção. Sim. Não, mas passo... Bom, porque lá na comissão deu parecer lá nas emendas. Não, porque... Vou ler a emenda para você. Emenda número 2. Emenda ao projeto de lei 4805. Destina recursos para a reforma e ampliação da UBS do Distrito de Alagoas no valor de R$100 mil. Destina recursos para a reforma e ampliação da UBS do Distrito de Pindaíba, R$100 mil. Recursos para a reforma e ampliação do posto de saúde comunidade da Baixadinha dos Gonçalves, valor R$25 mil. Destina recursos para recapeamento asfáltico na rua Aparecida de Paula, no Distrito de Major Porto, R$50 mil. E anulou recursos da dotação orçamentária Bairro Limpo, Cidade Limpa, ou seja, aquele recurso que paga os voluntários que trabalham nos bairros. Essa emenda é do vereador Lázaro Borges de Oliveira. E tem uma emenda número 1, que é de autoria do vereador João Bosco, que destina recursos para o Fundo Municipal de Cultura no valor de R$1 milhão, também destinando da limpeza Bairro Limpo, Cidade Limpa. Toda vez que você emenda o orçamento, ele tem que fechar a receita e despesa. Se acrescentou despesa de R$1 milhão para o Fundo de Cultura, essa despesa tem que ser tirada de algum lugar. Não é? E da mesma forma, as outras emendas. Se tiraram ou se acresceram despesas que não estavam previstas originalmente no orçamento, ou eu indico uma nova fonte de receita, ou eu anulo parcialmente uma dotação que já existe. Essa é a questão contábil e na verdade, isso aqui não quer dizer necessariamente que esses recursos serão destinados. Da mesma forma que os vereadores hoje, o Bosco e o Lázaro, estão indicando recursos para essas fontes, se amanhã precisar de recurso para a limpeza, o próprio Poder Executivo, por força de decreto, pode suplementar, ou seja, devolver essa dotação e anular ela parcialmente do outro lado. Então, essa é só uma questão... Foi as emendas que nós fizemos na lei de subvenções. Nós fizemos as indicações, mas não foram pagas esse ano, e muito provavelmente não serão pagas no ano que vem. Na verdade, é só para corroborar com Vossa Excelência, foi a exposição que eu fiz aqui na Comissão de Orçamento, na última reunião que nós tivemos ali no plenarinho, que eu fiz essa exposição e a mesma tese que Vossa Excelência acabou de fazer a exposição aqui, eu ia repetir, eu não vou repetir as palavras de Vossa Excelência, senão eu vou perder mais em conteúdo. Então, é melhor deixar.
Bom, então todos de acordo com as emendas? Senhor presidente, Pois não, pois não. sobre a emenda do Lázaro, você me desculpa, vereador, algumas emendas aí é meramente político. Porque, inclusive, a questão do posto de saúde de Alagoas, até o cemitério já está acordado com o município que vai ser independente, pedido de qualquer vereador, já vai ser executada. Então, você me desculpa, mas eu acredito que algumas emendas estão sendo meramente política. Com todo respeito, meu amigo Paulinho, quem aqui que não faz política aqui? Bom, feitas as considerações necessárias e técnicas a respeito do projeto, podemos votá-lo? Em bloco, a senhora quer falar antes, professor? Eu quero, presidente. Pois não. Porque eu consultei aí a Secretaria da Casa e o Campo Alegre, ele não tem posto de saúde, sabe? E nós vamos adaptar, remodelar o grupo antigo que está abandonado para o posto de saúde. Eu queria ter indicado um recurso para essa reforma. E parece que não pode, porque o grupo... Baltazar, qual que é a informação que vocês me passaram? Porque, na verdade, o que a senhora queria era subvencionar o Conselho para o Conselho fazer. O Conselho não pode fazer isso. Na época que fizeram isso no governo da BEA, Dalva Mota e Isaías se lembra muito bem o que aconteceu. Sei. E essas emendas que tem para reformar posto, isso já é recurso próprio da saúde, independe de estar destinado para aquele posto de saúde. Então é o que o Paulinho falou e o que o Lázaro concordou. Isso aqui é meramente para constar que o dinheiro é dali. Mas nada mais. Tá, de efetividade, nada. Isso já está no orçamento geral da saúde. Todos de acordo com as emendas? Aprovadas em bloco. Emenda 1 e 2. João Bosco e Lázaro Borges. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar repasses financeiros de subvenções, contribuições, auxílios e outros auxílios financeiros a pessoas físicas e jurídicas. Projeto de Lei 4806, essa é a lei de subvenções e que tem, quantas emendas é essa? Essa tem 18 emendas. Todos de acordo com o projeto? Aprovado por 16 votos. As emendas, podemos votar em bloco, é a relação das emendas que cada um apresentou aí para o Baltazar e que já foram compatibilizadas lá no orçamento. Todos de acordo? Então, em votação, as 18 emendas em bloco. Aprovadas por 16 votos. Projeto de Lei 4815 de 2018, de autoria do Paulo Augusto Correia e do Maurício Sérgio, que denomina vereador Lindomar Tavares a pista de caminhada localizada no canteiro central da Avenida José Soares de Araújo, no bairro Jardim, Califórnia. Pois não, velho. Eu queria cumprimentar os vereadores pela homenagem. Lindomar foi um cara que lutou muito aqui dentro, tive a alegria de ter muitos momentos bacanas, né, de luta política mesmo, de companheirismo, entrevista na rádio, e a gente não sabe os desígnios, né, da vida de cada um, mas eu sempre tenho a impressão que ele foi cedo demais. E todas as homenagens colocadas, eu lembro dos filhos, da esposa, até me parecem poucas, diante do tanto que ele gostava de Patos, do tanto que ele tinha um carinho muito grande por essa cidade, era bravo, era intempestivo, né? Eu acho que um pouco do que matou ele foi a raiva que a política faz na gente, todo mundo mente pra gente, né? Todo mundo mente pra gente, e realmente aquilo doía muito nele. Então, será que a recíproca é verdadeira, não, né? Da minha parte, não, mas enfim, eu quero cumprimentá-los pela homenagem. Acho bacana, acho que é honroso, e faz com que o nome dessa pessoa permaneça conosco e honra a família que vai ter, né, esse carinho por parte do Legislativo. Parabéns. Faço minhas palavras, vereador Brás Paulo, e coloco em votação em turno único projeto de lei 4815. Todos de acordo? Aprovado por 16 votos. Eu solicito, coloco em votação o requerimento para votação, quebra de interstício e votação em segundo turno do orçamento, do PPA e da lei de subvenções, juntamente com as emendas já aprovadas no primeiro turno. Todos de acordo? Podemos votar em bloco os 3 projetos? Todos já analisaram, já viram as emendas? Então, aprovados em segundo turno, projeto de lei 4804 e suas emendas, projeto de lei 4805 e também suas emendas, e o projeto de lei 4806.
Todos de acordo? Aprovados em segundo turno. Eu pergunto à CLJR se podemos votar com a mesma redação. Senhor presidente, com a mesma redação. Liguei o microfone. Sim, com a mesma redação, né, Beia? E todo mundo... Ó, A consideração dos senhores vereadores. E a redação, eu posso complementar? Pois não. Sábado, lá na casa. No primeiro vamos complementar, né? Daqui um pouquinho, e no sábado na Beia. Bom, então, aprovados também em segundo turno quanto à redação. Eu determino a assessoria da casa que providencie o mais brevemente possível o encaminhamento desses projetos para a sanção do senhor prefeito, até porque, pelo adiantado da hora, nós já temos aí 20 dias para chegar ao final do mês. Discussão e votação das indicações, 243 a 249, que estão pautadas. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu gostaria de alterar aí a 247 com a 252 aí, que fazendo aí o pedido do arrendamento do Hospital São Lucas pelo município aí. Perfeitamente. Então, a Secretaria da Casa proceda às alterações conforme o vereador solicitou e depois o senhor passa para eles lá direitinho, para as meninas poderem Tá em mãos, obrigado. fazer a redação. Senhor presidente. Pois não, Valtinho. Eu peço para que seja devolvido a indicação minha 225, para que ela seja votada hoje. Quem que está com ela? Está comigo, presidente. Eu devolvo a 225 para ser votada. Eu gostaria que lesse ela, por favor. Manda. O trem é despachado, né, Zé? Indicação número 0225/2018, autor vereador Walter Geraldo de Araújo, destinatário prefeito municipal. Medida providência. Realização de gestões para implantação de medidas de controle do uso do passe livre e das demais gratuidades no transporte público coletivo Patos de Minas, tais como: 1. Determinação à empresa concessionária do transporte urbano de passageiro e transporte coletivo de implantação da biometria para os beneficiados com passe livre e demais gratuidades sustentadas pelo município, de forma que a passagem pela roleta seja liberada somente por meio de leitura digital e de implantação de outro dispositivo similar à biometria nos casos em que não seja possível a aplicação desta. 2. Inclusão no próximo edital de licitação do serviço de transporte público urbano de passageiros da determinação de a empresa concessionária implantar e implementar esses necessários equipamentos de controle. 3. Implantação na Prefeitura Municipal de equipamentos software que permita ao município acompanhar em tempo real a utilização do passe livre das demais gratuidades de todos os beneficiados. Justificativo. É sabido que hoje o município arca com as gratuidades com base somente nas informações fornecidas pela empresa concessionária de transporte público, sendo, pois, urgente e necessária a moralização e fiscalização por parte do município dos benefícios concedidos. Portanto, é necessária a implantação das medidas supracitadas, na medida em que a Prefeitura não dispõe atualmente de forma de controle que permita auditar a utilização do passe livre e das demais gratuidades. Patos de Minas, 1º de novembro de 2018, assina Walter Geraldo de Araújo, Valtinho da Polícia Civil, vereador. Senhor presidente. Pois não, Valtinho. Essa indicação minha é o seguinte, porque eu acredito que para trazer uma transparência maior e mais seriedade nesse serviço que é apresentado aqui na nossa cidade, que a Prefeitura dispõe para a população. Hoje, nós vemos aí que todo segmento da sociedade, principalmente no comércio, hoje é implantado, por exemplo, nos bancos hoje, quase que todos os bancos usa-se a biometria. E em conversa com o prefeito, ele me disse que não tem conhecimento, não, nós pagamos simplesmente o que a empresa nos manda, não tem controle nenhum. Quem prova-se, você está entendendo? Então, sério? É sério? Não tem controle nenhum. Não tem controle nenhum. Então isso é casa de CPI, Valtinho. Como que o município paga sem ter conhecimento do que está pagando?
Estou dizendo assim. Vereador. Me Com permite licença. uma parte, o vereador Valtinho? Pois não. Senhor presidente, teve uma época que esse ano mesmo eu solicitei todas as informações referente ao pagamento. A Pássaro Branco me disponibilizou, veio aqui com um monte de papel desse tamanho. Se ele não tem conhecimento é porque ele não olha, porque a Pássaro Branco manda. Há um monte desse tamanho. Eles não devem conferir. É muita coisa. Com certeza, senhor presidente. Agora eu coloco uma dúvida. Como que a prefeitura tem certeza que o João passa o cartão, a Maria passa, eles não têm esse controle, senhor presidente? Então, quando eu estou indicando aqui para que seja colocado esse equipamento de software na prefeitura, na empresa eles têm esse controle, mas a prefeitura jamais tem. Como que essa prefeitura vai fazer esse controle? Não tem condição de fazer esse controle do jeito que está sendo feito hoje. Então, essa indicação minha é para isso. E por que não colocar a biometria? Qual que é a diferença, biometria ou cartão? Vai dar mais segurança, sim. Com a biometria, acredito que fraudes vai cair quase que para zero. Senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, só um minuto. A consideração de todas as indicações, todos de acordo? Estão aprovadas. Pois não. Senhor presidente, a indicação 243 do Lázaro Borges, eu queria escrever com ele isso. 243. Qual autoria? Certo. Vocês andam no rastro do Lázaro que vocês vão longe. Não. Pode falar. Eu quero fazer... Já estamos nos requerimentos? Tá, antes disso, eu quero só fazer o seguinte, que quando o Chico votou em bloco aqui todas as indicações. Não votou? Votou, mas não? Votou, acabou de votar. Sim, votou. Todas as indicações. E os requerimentos? Não, requerimento é agora e eu pedi a palavra antes dos requerimentos. Porque as indicações, normalmente, nós votamos em bloco. Na verdade, eu só coloco a consideração de você, se querem uma vista, alguma coisa, mas você tem alguma questão em relação a elas, não? Essa 255, você fala qual que é? A do 225. 225. Então, na indicação 225 de 2018, desculpe, vereador, aprovada por 15 votos, pergunta 14 votos. Eu também passei batido nisso aí, porque é o seguinte, desde 2005, já existe a facial. Todo usuário de transporte urbano que a prefeitura paga, que é chamado passe livre, desde 2005, a hora que ele entra no ônibus, são fotografados apenas 7 vezes. Se você tem o cartão passe livre e você empresta para um usuário normal, a câmera vai pegar, vai filmar e é passado para a prefeitura, essa pessoa está andando irregular. Entendeu? É chamada essa pessoa, olha, dia tal, você não andou, quem andou foi seu filho, ou foi seu pai, ou foi seu neto. Entendeu? Dá a primeira chance para ele. Na segunda chance, esse cartão é cortado. Entendeu? Isso a prefeitura tem total liberdade e todos os vereadores que quiserem ir lá têm todo acesso a isso aí. Perfeitamente. Então, indicação 225 de 2018 de autoria do Valtinho, aprovada por 13 votos, voto contrário do vereador Isaías e do vereador Nivaldo. 14 votos, né, na verdade. Duas observações que eu acho importantes, que é o seguinte, e que conste em ata isso, né, que de fato, nós da CUTM acompanhamos isso há muito tempo e, segundo a Secretaria Municipal de Educação, que paga tudo, as coisas são auditadas. Caso o prefeito diga que não são, é um ato incriminatório. Apesar que eu não sou advogado, mas se ele disse que não sabe e está pagando, isso é grave, isso é gravíssimo. Que conste em ata a fala do vereador Valtinho. O prefeito disse que está pagando um negócio que não sabe. Ponto. A segunda questão aqui é que a identificação facial
até onde se sabe, ela é mais eficiente que a digital. Tanto é que várias vezes a Cultima foi lá, o Cabo Batista me acompanhou, todo tipo de fraude é pego nesse processo. Agora, a questão em si, e que o prefeito já manifestou, é o seguinte: diz ele que está ficando pesado pagar o passe livre. Aí é outra coisa. E nós não deveríamos confundir essas coisas aqui. Uma coisa é se está pesado para o município pagar, diz o prefeito que vai mandar um projeto, é direito do prefeito mandar o projeto que ele quiser. Ponto. Agora, quando nós entramos nesse campo aqui, a gente entra num campo onde todo mundo que vem trabalhando nesse processo há muitos anos, ficamos sob risco. Porque várias vezes nós já fizemos demandas em cima disso, tanto na CEMED, quanto na própria empresa, quanto acompanhando como é que isso acontece de forma prática. Então é apenas uma observação, nem votei contra, não vou entrar no mérito, mas é importante que quando isso chegar no município, se tenha uma análise inclusive criteriosa e técnica, se colocar aquilo que é digital no sentido dedo, não é, na verdade, né, uma tecnologia que já está ultrapassada em relação àquilo que é facial. É aquilo que você tem no iPhone 10 e o que você tem no iPhone 7. Um é digital, o outro é reconhecimento facial. Uma tecnologia tem diferença de, vamos dizer, de tempo e de ser mais de ponta do que a outra. Então, deixo isso como ressalva, peço que conste em ata a minha fala na íntegra do que eu coloquei aqui, para que não reste dúvida. Sabe Deus como é que isso vai sair daqui depois, porque nós estamos aqui, a imprensa toda está assistindo, e de repente, antes da gente sair daqui, a gente está sendo aí surpreendido na porta por perguntas que depois não tem resposta. Obrigado, senhor presidente. Já que nós paramos aqui nos requerimentos. Em discussão, em votação, o requerimento de solicitação 065 está pautado. Eu quero colocar um, senhor presidente. Pois não. Solicitação de informações. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado na forma regimental, após ser ouvido o plenário, vem requerer à mesa diretora que seja solicitada as seguintes informações abaixo listadas à Prefeitura Municipal de Patos de Minas sobre a reforma do Teatro Municipal Leão de Formosa, que parece que está parado. Cronograma de obras, o valor que foi gasto até o momento, o nome da empreiteira ou empresas que foram licitadas para a reforma, o relatório fotográfico do que já foi feito e o nome do engenheiro ou engenheiros responsáveis. Câmara Municipal, Patos de Minas, 3 de dezembro de 2018, eu assino esse requerimento. Senhor presidente. Pois não. Gostaria de colocar em outro requerimento também. O vereador abaixo assinado, na forma regimental, após ouvir o plenário, vem requerer à mesa diretora que sejam convocados os secretários municipais de planejamento, obras, trânsito, saúde e seus representantes para reunião com os moradores do bairro Jardim Europa no dia 7 de janeiro de 2019, às 19 horas, no plenário da Câmara, a fim de tratar das inúmeras demandas de serviços públicos aos moradores desse bairro. Aí eu já peço aqui o futuro presidente, ou que seja Vicente, Otaviano ou David, para que possa já liberar o dia 7 de janeiro aqui o plenário. Bom, infelizmente, vereador, nós não temos a competência para a convocação de secretário para participação com a reunião com a comunidade. Então, o senhor pode até convidá-los a estar aqui, ou para prestar informações à Câmara, para reunir com a comunidade, discutir os problemas de cada comunidade, ou eles comparecem lá, ou a comunidade vem aqui, e o senhor faça o convite diretamente. Mas que eu posso usar o plenário aqui, como convidando, eu solicito. Não, aí, graças a Deus, não vai ser eu, vai ser outro. Senhor presidente. Porque dia 7 eu pretendo nem estar aqui, viu, professor? Senhor presidente. Pois não, Paulinho. Eu gostaria, se Vossa Excelência me permitir, fazer um requerimento oral, depois eu passo para a mesa, convocando a diretora do FASERV, a senhora Brenda Alice Parreira, para que possa nos trazer todos os esclarecimentos sobre a real situação do FASERV. Já se faz aí há uns 6, 7 meses que está se prolongando aí sobre a situação do FASERV, então eu gostaria de convocá-la e convidá-la exatamente para que viesse essa casa nos trazer mais explicações. Todos de acordo com os requerimentos, à exceção do Lázaro Borges, que nós não vamos pautar? Todos de acordo? Então, aprovados.
Solicito ao vereador secretário a proceder à leitura das moções de pesar. Moções de pesar. Leôncio da Mota Magalhães, José Antônio de Freitas, Ademir José Rosa, Braulio Caixeta, Gasparino Gregório da Silva, Elvira Loncarini Ezequiel, José Pedro da Silva, Maria Oliveira da Mota, João Carlos dos Santos, Clarinda Marra Caixeta, Marli Alves Vaz. Recebam os pêsames desta casa. Senhor presidente, eu gostaria de acrescentar mais um do Gabriel, sobrinho do nosso amigo Romeu Grau, que teve aquele acidente ali na Avenida Marabá, e depois eu passo para a secretaria. Perfeitamente. Senhor presidente. Pois não. Eu queria acrescentar aí também uma moção aí de pesar para o Arlindo Correia Dias e José Correia de Carvalho. Depois eu passo para a secretaria, por gentileza, os nomes. Viu, Tião? Projetos de lei aprovados em segundo turno na sanção do senhor prefeito, indicações, requerimentos, solicitações e moções de pesar em caminhos. Eu informo aos senhores vereadores que a ata da última reunião ordinária foi disponibilizada e, não havendo manifestação em contrário, eu a declaro aprovada. Alguma manifestação? Eu agradeço a presença de todos e os convoco para a reunião da eleição da mesa diretora para o biênio 2019-2020, no dia 20 de dezembro, no horário regimental. Independente da chamada, eu já declaro que todos os vereadores estão presentes e agradeço mais uma vez a presença de todos, aos servidores, aos senhores, e desejo a todos uma ótima tarde. Muito obrigado.